Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aí ao nosso tema, né? Nós, na última aula, iniciamos aí o impressionismo e eu pedi para vocês fazerem o disco de cor. Então, vocês fizeram essa atividade do círculo cromático, o disco de cor, entenderam aí, né, que nós temos essas diferenças de cores. Então, aí eu nomeei para vocês, né, desde as cores primárias, secundárias, terciárias. Então, a gente viu amarelo, laranja amarelado, e vocês formaram o disco de cor, ok? Eu vou falar por partes sobre ele. Então, primeiro, nós temos aí as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias. A gente vai falar sobre isso depois que eu explicar mais sobre o Monet. Agora, eu só quero falar de duas coisas que fazem parte do disco, ok? Então, eu coloquei aqui alguns discos para vocês entenderem, ó, tá? E aí depois eu vou ensinar como usa, né? As cores que são contrastantes, tá? E depois eu vou explicar direitinho o disco. Eu precisava inicialmente que você fizesse ele para você poder utilizar nas atividades, tá? Então, esse disco ele ficou dividido por dois lados, as cores quentes e as cores frias, ok? Então, a gente vai estudar um pouquinho isso agora. Então, eu coloquei um disco aqui novo para vocês verem. Se vocês quiserem realizar esse círculo aí numa folha nova, eu acho interessante, porque nós vamos usar ainda, tanto numa atividade depois desse vídeo, como mais para frente, tá? Então, dentro daquele círculo de cor, daquele disco de cores, nós dividimos as cores de duas formas. Então, nós temos as cores quentes, tá? Que tá aqui deste lado, e as cores frias. Então, as cores quentes, ela começa com o amarelo e vai até o roxo, ok? E as cores frias, ela termina no roxo, tá? Do verde ao roxo. Então, as cores quentes, laranja, que são a então, amarela, que é a primária. Deixa eu diminuir um pouco, ó, um pouquinho, ó. Amarela, que é a primária, tá? Vermelho, que é primária. A mistura do amarelo com o vermelho, que vai dar o laranja, ok? E aí a gente tem a mistura da primária, do vermelho com o azul. Então, vai dar o quê? O violeta, ok? O roxo, violeta. Então, as cores quentes são essas cores, tá? E as cores frias são essas cores, ok? Então, amarelo, laranja, laranja amarelado, laranja avermelhado, vermelho, tá? Vermelho arroxeado. São as cores quentes. As cores frias vêm do verde, que é secundário, misturado com o amarelo primário. O azul primário, misturado com o violeta secundário. E aí a gente tem o amarelo, o verde, né? O amarelo esverdeado, o verde azulado, o azul arroxeado e o violeta, que é o roxo, ok? Então, a gente tem as cores quentes e as cores frias. Se quiser copiar esse círculo, eu acho bem interessante vocês terem, principalmente quem gosta de desenho e quem gosta de pintar, ok? Isso é importantíssimo, porque você tem aí um padrão, você tem uma ideia de quais cores usar nos seus desenhos. Por exemplo, se você vai desenhar o dia, bom, aí nesse desenho a gente tem as duas diferenças. Então, se você vai desenhar à noite, você vai dar prioridade para as cores frias. Então, aqui no lado da noite, você tem as cores frias, ok? E para o momento do dia, do sol, você vai dar prioridade para as cores quentes. Então, aqui o que ela fez? Ela representou as estações, né? Então, você vê aqui tanto a estação mais fria quanto a mais quente, o momento da noite e o momento do dia. Ela na árvore, ela poderia ter deixado a árvore com as mesmas quantidades de folha, tá? Mas ela tentou representar a sensação que causa na árvore. Então, o momento mais frio, o momento mais quente. E aí ela colocou o fundo do céu, então aqui a grama é a mesma, e o fundo do céu, a lua, né, minguante, e aqui o sol escaldante e as cores que representam o calor. Então, o calor, né, as cores quentes
e o que representa a noite, o frio, tá? As cores mais frias, ok? Aqui, nesta também, ó, ela fez a mesma coisa. O artista fez a mesma coisa. Colocou as gramas, né? A árvore, mas também é o que eu te falei, poderia ter deixado, sem problema nenhum, as folhas iguais, tá? Representando só o momento da noite e o momento do dia, porque aqui não remete a nada de tempo, tá? Se tá quente, se tá frio. Mas a gente consegue representar bem isso, reparar bem a questão do dia e noite. Então ele fez a lua com formato mais, né, detalhado, colocou uma coruja aqui nos galhos secos e aqui as folhas, as pássaros no momento do entardecer do dia, tá? Ficou bem interessante. Mas também é a mesma representação. Porém, pode ser um desenho diferente, um diferente do outro, como Monet fez aqui na sua obra das plantas do seu jardim, tá? Então, as plantas do seu jardim, que representam ali na água, né? As plantinhas ali aquáticas, esse quadro todo representado com cores frias, apesar de a gente ver aqui o rosa e tal, mas a gente percebe que é um quadro em tons frios. E aqui, no de baixo, um quadro totalmente com tons mais quentes. Professora, mas tem o verde aqui, ó. Tudo bem, mas a maioria é tons quentes, ok? Então, olhando de longe, claramente a gente vê uma obra fria e uma obra quente, ok? Então as cores elas são representadas, né? Aqui, ó, cores frias, todos os tons de roxo, azul e verde, tá? Cores quentes, todos os tons de amarelo, laranja e vermelho, tá? Algumas pessoas consideram o roxo mais avermelhado uma cor quente, tá? O lápis de cor é muito comum ter esse lápis de que tem na verdade não é nem roxo avermelhado, é vermelho arroxeado, tá? Ah, e também temos as cores neutras, né? Então a gente tem o branco, o preto e toda a escala de cinza, tá? Que são consideradas cores neutras, ok? E aí nós vamos realizar uma atividade. Então a atividade ficou aí com consegui arrumar. Então aqui vamos lá. Então nós vamos realizar uma atividade. Então você vai pegar uma folha branca, tá? Tem que ser branca a folha. Pega a folha branca do Kit Arts que eu enviei para vocês. Pode ser a folha mais durinha ou a sulfite, o que você tiver aí. E você vai pegar uma régua e vai dividir a folha ao meio, tá? Mas faz uma linha bem fininha, bem leve, que possa ser apagada depois, ok? E aí você vai fazer o mesmo desenho, tá? Dos dois lados com cores diferentes. Aí você é opção sua. Você pode fazer o mesmo desenho aqui, depois o mesmo desenho aqui. Aqui pintar tudo de cor quente, aqui pintar tudo de cor fria. Ou fazer como aquela árvore, dividida ao meio, uma parte do desenho para cá. Vamos supor, tá? A gente vai fazer uma borboleta. Eu faço uma asa para cá, uma asa para cá, tá? Pinto uma asa fria, uma asa quente. É o mesmo desenho, porém eu tô pintando com as duas cores. Ou eu faço uma borboleta deste lado, uma borboleta deste lado. Ok? Então a opção é sua. Faz aí, coloca as cores quentes, as cores frias, usa lápis de cor. Se você tiver canetinha e quiser usar também pode. Neste momento, se você tiver tinta, não use, tá? Eu quero, por enquanto, lápis de cor e canetinha só para quem tem canetinha. Você não usa lápis de cor mesmo, tá? Com as cores quentes e as cores frias. Faz bem bonito, deixa bem pintado. Não tem nem como falar para você, não vou pintar, porque depois a gente tá trabalhando com cor, né? Não tem como. E posta no Classroom na atividade que vai estar esse vídeo lá, ok? E aí, na próxima aula, nós vamos voltar e falar mais um pouco sobre o impressionismo e conhecer os grandes artistas desse período, ok? E aí vocês vão entender por que a gente está estudando a paleta de cores, por que a gente está estudando as cores quentes e frias, por que nós estamos estudando cores primárias, secundárias, terciárias,
porque eram exatamente essas cores que os artistas utilizavam, como na obra de Monet, que vocês viram aqui. Ele usava essa paleta de cores quentes e frias, ok? Então realizem aí a atividade e nos vemos no WhatsApp. Um beijão.